Podemos começar? Professor Guido? Eu vou fazer a apresentação. Perfeito. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à 23ª CEAL, Semana das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Univap. Eu, professor Guido, mediarei essa conversa junto com o professor Anderson. A CEAL é um evento anual que proporciona aos alunos da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, FEAL, da Univap, uma sólida formação técnica, científica e profissional. Neste evento, são apresentadas palestras e minicursos das áreas de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Aeronáutica e Espaço, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química. Está conosco o engenheiro Tomás Pedrinelli e o engenheiro Pedro Kira, e vão falar sobre engenharia financeira, uma nova oportunidade de carreira. Mas antes dele começar a sua explanação, vou pedir que se apresente e nos conte um pouquinho de sua trajetória. Então, Tomás e Pedro, agradecemos desde já a presença de vocês e a palavra é toda sua. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. Pedro, se apresenta primeiro, que aí depois eu toco. Depois já segue. Pessoal. Legal. Professor, muito obrigado aí pela apresentação. Contando bem rapidamente aqui da minha trajetória, assim como vocês, fiz parte aí da faculdade, faço parte ainda. Tenho muito orgulho aí da minha história ter percorrido aí do meio da universidade. Fiz engenharia civil, formei em 2019. Vim para cá, tive essa ideia de trazer um pouco da minha experiência hoje como assessor de investimentos, que é mais vamos dizer assim, mais um caminho. O professor Guido batia muito nessa tecla que engenharia, engenharia civil, pode ser qualquer engenharia que seja, traz um bom leque para a gente de oportunidade dentro do mercado. E o mercado financeiro era uma área que eu não via a princípio, logo que saí ali formado, um pouco perdido, não via como oportunidade para mim. Mas aí, com o tempo, com as experiências que eu fui tendo, eu vi que é um bom meio da gente conseguir chegar nas nossas metas, né? Então, falei um pouco aí, pode seguir, Tomás. Boa. Pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, Pedro e professor Guido. Eu sou engenheiro formado pela FEI, me formei em 2016. Participei da engenharia na minha vida ali profissional por alguns anos. Assim que eu saí da engenharia, eu sempre pensei muito em ir para o mercado financeiro, mas fiz mecânica clássica, né? Não que separe uma engenharia da outra, mas eu falei, participei de alguns processos seletivos, o mercado financeiro sempre chamando com a questão financeira mesmo, né? O pagamento muito mais saboroso e apetitoso do que as outras engenharias. Falei, não, deixa eu ir para engenharia, deixa eu ver o que é esse mercado de trabalho. Eu trabalhei por uns 6 anos numa multinacional com soluções de automobilística. E aí, por conta da crise do ano passado, eu ainda, muito apaixonado pelo mercado financeiro, surgiu uma oportunidade para fazer uma migração saudável de carreiras. E hoje eu sou um dos diretores executivos da Mundo Invest e também sócio da EWZ Pactual, né, do EWZ Capital junto ao BTG Pactual, onde eu vou trazer para vocês um pouco do que é ser um engenheiro financeiro e algumas oportunidades de mercado que a gente tem hoje para os engenheiros dentro do mercado de capitais, que é uma coisa que muitas pessoas, e eu tive uma dúvida muito clara na minha cabeça em 2016, quando eu me formei em engenharia, que era exatamente, o que eu vou fazer no mercado financeiro? Vou ser gerente de banco, né? Acho que é o que vinha na minha cabeça. Mas a gente entende que isso é uma visão muito arcaica. Hoje o mercado financeiro ele está muito aquecido, com muitas oportunidades, e a carreira engenheira, né, dentro do mercado financeiro, ela é muito bem vista. Não é à toa que vocês que estão ali, eu não sei o range de vocês entre primeiro anista e último ano ali de faculdade, mas a gente era
nos processos seletivos de bancos, pelo menos, uma das preliminares ali para você entrar num banco era ser engenheiro ou ter uma formação mais clássica. E a gente vê hoje que a engenharia ela vai trazer inúmeras ferramentas para a gente se destacar no mercado, trazendo a eficiência máxima para os atendimentos, seja para o cliente, seja para a ferramenta, seja, enfim, vou trazer um pouquinho para vocês hoje do que a gente faz no dia a dia. Bom, antes de mais nada, deixa eu colocar aqui o PowerPoint, ativar, pronto. Se vocês tiverem alguma dúvida muito específica, manda no chat. Se o meu som não estiver muito legal, manda no chat. Estou aqui um olho numa tela, um olho na outra tela e vamos embora. Falar um pouquinho, antes de mais nada, o que é engenharia? Bom, vocês são alunos, eu passei aí também na cadeira de vocês, não na mesma faculdade, vim de outra faculdade, mas as histórias são basicamente as mesmas, acredito. E antigamente, como é que funcionava a engenharia como um todo, né? Nada. A gente evolui, e no final das contas, hoje a gente senta numa cadeira e trabalha na frente de um laptop, né? Ou de um computador, enfim. Mas lá, bem antigamente, os primeiros engenheiros eles começaram a construir com o que tinham. Isso é o mais legal da engenharia. A gente sempre faz o que a gente pode com o que a gente tem. E antigamente a gente tinha pontes arcaicas, aí a gente está vendo pontes aí muito antigas, sendo construídas com tecnologias muito antigas. Imagina quantos escravos tiveram que serem utilizados ali, né, a mão de obra escrava, para construir uma ponte relativamente simples. Vou até mudar meu marcador aqui para um apontador, para vocês verem meu mouse. E o que acontece? Com a tecnologia e com a evolução da engenharia, a gente consegue trazer outras integrações, outras soluções muito mais eficientes. Então, a engenharia ela vem para solucionar problemas que aparecem, no caso aqui de transporte, com os recursos e materiais de cada época, mas ao longo do tempo a gente consegue produzir coisas maiores, melhores e mais eficientes. Isso, qualquer engenharia é verdade. Na engenharia automobilística, por exemplo, esse é um dos primeiros automóveis que surgiram ali motorizados. A gente conseguiu evoluir muito forte, por exemplo, para os Cadillacs aqui. Quem gosta e é apaixonado por carros, sabe que isso aí foi uma peça de engenharia que quebrou muitos paradigmas dentro da nossa evolução como profissão, integrando diversos componentes. Aí a gente já vê um pouco de eletrônica, um pouco de elétrica, vê motores, vê rolamentos, vê um monte de coisas. Não só do carro em si, mas também da linha de produção. E aí a gente entra na questão de produtividade, de entrega de valor, de entregar para o cliente uma experiência de usuário, não só agora um método de transporte. Às vezes, a engenharia pisa na bola. Aí a gente tem que rever alguns conceitos. A engenharia nem sempre acerta, mas com a evolução da tecnologia, a gente consegue alcançar entregas, assim, fenomenais, absurdas. A Lamborghini hoje ela é um símbolo da engenharia porque agrega tanta coisa, não só no seu produto final, mas toda a engenharia que a gente tem que levar em consideração para chegar nesse produto. Então, quando a gente fala de uma Lamborghini, não é só o design que é excepcional, é o meio de fabricação com que eu consigo atingir esse carro. É a lâmpada, que ela tem uma tecnologia específica de fabricação que eu preciso de várias integrações dentro de todos os ramos de engenharia. É o couro, é o parafuso, é o pneu, é a parte elétrica, a parte eletroeletrônica. Tudo isso se integra, todas as áreas de engenharia se integram e a gente consegue produzir esse produto depois de muito tempo, muita dedicação, mas também uma entrega muito valorosa. E o que acontece, né? O que é um engenheiro? O que faz um engenheiro? Bom, um engenheiro, por definição, é aquele que decora um monte de fórmula. Quem aqui não está, assim, desculpa professores que estão atuando hoje na graduação, mas quem não está, assim, cansado de decorar fórmula? Olha só, lá no primário a gente sempre pegou as equações de primeiro grau. Vamos entender ali, né, o que é uma função, o que é x, y e tudo mais. Depois de um tempo a gente entendeu o que são as equações de segundo grau. E aí a gente vai retornar ali o que é Bhaskara, o que são algumas equações um pouco mais robustas. Olha só que interessante, depois a gente vai entender o que são os logarítmicos. E cada vez mais os números vão sendo substituídos por letras.
partindo um pouco mais para engenharia, o que a gente faz num curso de engenharia? Pô, decora ainda mais fórmulas. Fórmula reduzida do estresse, né? Quem é engenheiro civil tem que ter isso aqui na cabeça. Hoje a gente trabalha com muitas ferramentas, mas a gente trabalha também com muitos cálculos. Olha só as áreas de figuras. Eu sei muito essas áreas aqui, parece simples, né? Para o engenheiro, a gente pensa que, pô, engenheiro vai ser um monte de coisa. E aí, quando eu estava fazendo minha iniciação científica, cara, ralei muito com áreas de figuras, porque eu trabalhava com uma iniciação com reatores nucleares. É até legal, mano, essa história. Depois, num segundo momento, eu conto para vocês. Mas eu trabalhava com área hidráulica, né? Área molhada, área seca, tubulações. E aí a gente tinha que saber todas as figuras para conseguir determinar os máximos escoamentos, mínimos escoamentos, enfim, um monte de premissas básicas que a gente tinha que ter ali na hidráulica. Quem não ouviu falar de von Mises, aí, quem são os calouros, provavelmente não ouviram falar, mas quem está na engenharia civil, especificamente, já ouviu falar muito desse carinha aí, e umas equações que não são tão simples assim. Não sei se na faculdade de vocês é permitido, mas na minha não era permitido a alfanumérica para fazer as provas de mecânica dos sólidos. Então eu tinha que saber fazer isso aí na Cássio. E por fim, né, em algum ponto do curso, não sei se vocês já tiveram, eu tive uma matéria entre 5 anos de engenharia, eu tive uma pequena matéria de finanças, onde eu aprendi essas duas gigantes fórmulas, que são as fórmulas mais comuns dentro do mercado financeiro, que é a fórmula de juros simples e a fórmula de juros compostas. E o que mais a gente faz? Eu sou mecânica, não podia deixar de trazer, um equacionamento de engrenagens, uma figura aí, desenhos técnicos, putz, cansei de desenhar, e cada vez mais fórmulas. E aqui eu aposto que todo mundo já fez aquele resuminho de fórmulas na vida de um engenheiro, né? Tem que ter, pré-prova, um resuminho. Nada mais justo do que trazer um resuminho das fórmulas mais importantes para aquela provinha de engenharia focada em elétrica, por exemplo, que eu trouxe. Só não pode usar no meio da prova, né? Não sei na faculdade de vocês. Eu podia usar, em algumas provas eu tinha o formulário ali de equações que eu podia usar, mas sempre se fosse liberado pelo professor da matéria, né? Tinha provas que eu podia, tinha provas que o professor falou assim, você pode trazer uma folha sulfite escrita o que você quiser, não me importa, tá liberado. Tinha outras, a termodinâmica, nossa, eu adorava essa matéria, que era como se fosse 4 páginas lotadas de equação assim. Então, o engenheiro, ele é muito bom de calcular, de enxergar fórmulas. E o que é legal nessas fórmulas? Que eu acho maravilhoso, né? Já costurando um pouquinho com o mercado financeiro. Cara, a gente não precisa só enxergar os números e letras e cálculos. A gente pega isso de uma maneira inovadora dentro das áreas que a gente atua e a gente começa a criar desenhos, né? Isso aqui, para quem não entendeu um pouquinho, é uma ponte que a gente fez uma análise de tensões para entender onde seria mais impactante, onde a gente consegue ver alguns pequenos problemas ou dificuldades de construção. A gente também consegue analisar vibração, enfim, pegar todos aqueles números, letras, equações, jogar e triturar em sistemas e a gente consegue auxiliar, enxergar através de uma análise, por exemplo, visual, o que está acontecendo com aquele projeto que a gente está construindo? Englobar um monte de fatores e não só um cálculo de uma seção, alguma coisa assim, e entregar de uma maneira visual para que todos que estejam com a gente consigam enxergar as coisas. Então, o engenheiro, entre todas as suas funções e premissas, além de decorar as fórmulas, é cada vez mais trabalhar o que ele está fazendo no dia a dia e entregar de uma maneira mais simples para quem está ali assistindo o trabalho dele, ajudando ele a chegar na Lamborghini, nas pontes, em todas as faces que a engenharia atua. Bom, o mais mágico de tudo é que em todas as fórmulas que a gente trabalha aqui, eu sei que tem muita fórmula de física que não é só engenharia, mas se a gente contar o número de letras e o número de números, a gente vai ver que letras elas são muito mais recorrentes, né? E aí fica aquele pé na nossa cabeça. Como é que eu vou calcular tanta coisa com tanta letra? Como é que eu vou chegar e saber fazer as coisas se muitas vezes eu não tenho os números para calcular que a gente aprendeu na matemática básica? E isso é o mais interessante, porque isso
é o que transforma o engenheiro e engenheira como engenheiros e engenheiras. Então, o que faz, de fato, um engenheiro? Antes de mais nada, a gente tem que explorar um pouco das áreas de atuação. Hoje, eu trouxe as mais clássicas aqui. E, como vocês podem ver, a engenharia de produção não consta na minha lista. Não, brincadeiras à parte, pessoal. Isso aqui é piadinha. Eu não sei como é que funciona na faculdade de vocês, mas lá na FEI a gente tinha uma brincadeirinha interna que, pô, engenharia de produção era uma ADM+, né? Era uma coisinha mais tranquila. Eu lembro que nos últimos anos, quando a gente tinha na matéria, nas grades, né, que a gente tinha nos últimos semestres, se a gente tivesse alguma matéria de engenharia de produção, era uma matéria tranquila, não precisava nem ir na aula, era só saber uma continha ali de multiplicação que estava tranquilo. Mas, brincadeiras à parte, aqui eu peguei uma das mais clássicas que eu encontrei. Hoje a gente tem mais de 30 atuações de engenharias, e por mais que a gente divida e cada uma tem a sua especificidade, eu nunca sei falar essa palavra, a gente tem que considerar que hoje a engenharia ela não é tão específica assim. Então, hoje eu sou engenheiro mecânico, mas eu trabalho no mercado financeiro, trabalhei em automação industrial, trabalhei em plantas fabris, trabalhei com elétrica, eletrônica, trabalhei com um monte de coisa. E tá tudo bem, acho que a faculdade de engenharia nos auxilia a conhecer ferramentas que a gente trabalhe de uma maneira mais eficiente. Então, engenharia mecânica, alimentos, civil, química, hoje o mundo não existiria se a gente não tivesse as especializações, mas também se a gente não tivesse as integrações de cada área, não adianta nada. Não adianta nada eu sou engenheiro mecânico ali na risca e meu carro hoje precisa de um equipamento eletrônico. Se eu não tiver a integração com a engenharia elétrica, eu não vou conseguir fazer funcionar a seta do meu carro. Se a civil não construir casas, a engenharia elétrica não vai conseguir passar o cabo e instalar a lâmpada. Se a química não estiver atuando junto com a gente não vai ter produtos químicos. Ou não vai ter combustível, não vai ter gás encanado, não vai ter um monte de coisas. Então, hoje, a gente tem diversas atuações. Por exemplo, trouxe aqui um exemplo de engenharia de Minas. Não sei, de novo, não sei o range de vocês aí dentro da grade de engenharia. Engenharia de Minas é uma engenharia que me chamou muita atenção quando eu estava fazendo. Infelizmente, na faculdade, na FEI, não tinha. Mas, assim, imagina construir, conceber, fazer o projeto mecânico dessa máquina gigante estratosférica. Cara, eu teria o maior prazer de dizer. Eu sou fascinado por desenho mecânico, depois é um bate-papo para outra hora. Tem uma pequena empresa também de desenhos mecânicos, impressão 3D, adoro fazer isso, tirar a ideia da minha cabeça e produzir e ter um conceito físico para entregar, né? Outra engenharia que é muito comum hoje, que está muito solicitada no mercado, engenharia de hardware. Tudo hoje é tecnologia, tudo está integrado com tecnologia. A engenharia de hardware, ela veio, e é uma engenharia muito recente, ela veio realmente para revolucionar os nossos equipamentos eletrônicos. Quem aí, não sei, também está em 2021, quem está na faculdade tem quantos anos? 20 anos, 22 anos, nem nasceu ali, não sabe nem o que é um Nokia, né? O tijolão que tinha o Snake, o jogo da cobrinha. Então, assim, quanto a gente evoluiu de um laptop extremamente pesado e robusto, e hoje a gente tem aqueles Macs que eu não gosto, né? Mas quanto a gente não evoluiu em poder computacional, em espaço, em peso e tudo mais. Assim, é fantástico. E a engenharia elétrica, né? Tão concebida. É para trocar lâmpada. Isso aí tá mais do que claro, né? A engenharia têxtil, por exemplo, quem não gosta de fazer um crochêzinho nas horas vagas ali como hobby. E também a gente tem a engenharia diversificada. Eu estou aqui, né, de óculos, não sei se vocês conseguem me reconhecer. Estavam numa planta lá, acho que essa foi em Porto Real, numa fábrica da PSA. Eu trabalhei, que nem eu falei, numa multinacional de soluções automobilísticas. Aqui eu era coordenador de obra, onde a gente fazia toda a parte antes, né, na parte de engenharia de simulações de eventos, a gente pegava uma planta, as montadoras vinham até a empresa e falavam assim, eu quero produzir um carro em 60 segundos, em 1 minuto e meio. Eu tenho uma planta tal, uma área local tal, tenho tantos robôs, como é que eu posso fazer a minha porta rodar aqui em 30 segundos, né? Esses são os meus produtos, esses são as minhas dificuldades, esses aqui são minhas premissas, e a minha equipe, ela desenvolvia dentro de um plano digital, primeiro, toda a linha automobilística que a gente era contratado para executar,
E, finalizando isso, a gente contratava uma outra empresa para fazer a implementação mecânica, né, de infra dentro da planta industrial, e eu coordenava todos esses trabalhos. E aqui, né, nos robozinhos, a gente, cara, simulei mais de 500 robôs em poucos anos de atuação ali, e era um trabalho muito legal, porque eu calculava, simulava, fazia toda a parte digital, depois ia para a planta, chão de fábrica, passava ali 30 dias, 40 dias sem tirar folga, claro, né, tudo dentro da lei, blá, 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 as coisas que a gente sabe, mas a gente ia lá e entregava a linha rodando para as montadoras. Era um trabalho muito legal mesmo. E, por fim, para a gente resumir, depois de todo esse bate-papo de engenharia, para a gente chegar onde a gente realmente quer, o que um engenheiro faz, né? Seja mecânico, seja alimentício, seja têxtil, seja qualquer engenharia, até mesmo de produção, eu vou colocar aqui como um asterisco, né? Mas vamos lá. O que o engenheiro faz? Ele pega um problema hipercomplexo, por exemplo, construir uma ponte, construir um carro, construir qualquer coisa, a gente elimina tudo o que é o desnecessário. Todo mundo sabe aqui que o engenheiro ele não precisa de frufru, ele sai cortando tudo. O carro engenheiro ele vai ser quadrado suficiente para caber o motor, o banco, e o banco nem precisa ser confortável, né? Depois veio os designers e implementaram ali a experiência do usuário. Mas a gente elimina todo o desnecessário do nosso equacionamento e a gente transforma um problema complexo em simplesmente um problema. O que a gente faz depois que a gente tem esse problema na nossa mão? Com o nosso poder analítico, que a gente é desafiado constantemente na faculdade, a gente pega e simplifica esse problema de diversas partes e pontos de vista. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse problema e vai fracionar ele em várias partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. A gente vai fracionar da maneira que fica mais eficiente para a gente conseguir enxergar a solução. A gente vai fazer um cluster disso, ou seja, a gente vai brincar com a parte 1, solucionei a parte 1, mas a parte 2 não está solucionada. O que eu tenho que fazer? Talvez mexer na parte 2 influencia na resposta da parte 3. E aí eu vou começar a gerar um feedback aqui retroativo de todas as minhas micropartes até conseguir chegar na minha solução, que é o carro montado, é a linha de produção, é a ponte, é o tecido que a gente utiliza, é a minha produção alimentícia que, quero tomar sucrilhos, tomar sucrilhos não, né? Tomar uma Coca-Cola, quero comer sucrilhos, quero fazer minhas coisas. Hoje, onde você encosta, todos vocês passou na mão de diversos engenheiros. Diversos engenheiros fizeram exatamente esse processo que eu apresento para vocês. Problema complexo, elimina o desnecessário. A gente cria, então, a premissa básica, fraciona eles, faz um cluster de ideias, mão na massa e entrega a solução para o nosso cliente. O que isso tem a ver com a engenharia financeira? Então, o que um engenheiro financeiro faz, afinal de contas? A gente faz basicamente a mesma coisa. A gente pega o problema complexo, elimina o desnecessário, a gente simplifica isso, a gente faz um cluster e o que a gente chega e entrega para o nosso cliente? Exatamente isso. Um problema mais complexo ainda, porque muitas vezes, como o mercado financeiro é menos explorado que outras engenharias, a gente às vezes acaba enxergando problemas cada vez mais complexos. Mas a gente põe tudo isso dentro de um cluster e retoma as premissas, a gente elimina o desnecessário, até, enfim, conseguimos entregar a solução para o nosso cliente. E olha só que legal. O que a gente precisa saber, então, né, de todos os cálculos que a gente aprendeu na faculdade? Só o cálculo de juros compostos. Quem não sabe isso aí é a maravilha da independência financeira. É com isso que a gente trabalha para multiplicar o nosso dinheiro. A gente não vai mais usar princípios de engenharia básica, a gente vai usar somente uma fórmula com elevado a n aí. Brincadeirinha, pessoal. A matemática financeira é um pouco mais robusta do que a gente está acostumado. Por quê? Porque hoje a gente tem pouca integração entre as multidisciplinas. Cada vez mais tem sido notório a captação de recursos humanos, né? Pessoas que são destaques na engenharia, porque a gente tem um poder analítico muito interessante, mas esses são alguns cálculos que a gente tem que saber, mas não entender nas minúcias. Hoje eu, por exemplo, não utilizo mais lápis e caneta, né, e papel sulfite e calculadora científica. Eu utilizo os softwares. A gente trabalha para criar softwares, a gente trabalha para criar planilhas, Excel, para isso que eu estou apresentando para vocês serem totalmente triturados
por quem merece ser triturado, ou seja, as máquinas. Deixe que as máquinas façam um trabalho difícil para vocês. Vamos utilizar o nosso poder de raciocínio para simplificar o nosso dia a dia e trazer as soluções, trazer as premissas. Isso a máquina não faz, isso somos nós, engenheiros. A máquina vai triturar os dados e deixa que ela é boa nisso. Deixa cada pessoa boa fazer o que é bom, que você vai ver que o projeto, não importa qual engenharia você siga, ele vai ser fantástico. Olha só que legal. Então, o que faz o engenheiro financeiro de fato? Aqui, trouxe para vocês um gráfico. E muitas pessoas, não sei se todo mundo já viu um gráfico desse, esse é um gráfico de Kendall, e todo mundo acha, porra, Thomas, você é engenheiro, e você, então, sabe ler gráfico, você é trader, né? Você sabe, pô, me dá uma dica aí, Thomas, eu tenho que comprar ou tenho que vender? Cara, eu sei ler isso, sendo bem sincero, eu sei ler, sei tirar todas as tendências, sei tirar as médias, sei o que cada vela dessa, cada candle desse significa, sei mexer nesse software, nessa plataforma, mas eu não faço nada disso. Isso aí eu posso até otimizar e criar robôs. Isso é também uma das ferramentas que o engenheiro ele consegue desenvolver dentro da área financeira. Mas um pouco longe disso, a gente não tem só essa parte gráfica, análise, compra e venda de ações. A gente tem diversas áreas que a gente pode agregar com a nossa formação de engenharia. Então, a primeira grande área é o planejamento financeiro, onde eu e o Kira atuamos muito forte, que é a assessoria de investimentos. O que é? Eu vou entender, junto com os meus clientes, o risco do cliente. Pô, se ele tiver tomado totalmente num único ativo, numa única ação, ele não está só no risco Brasil, risco Bolsa de Valores, risco ação. Ele está naquele risco daquele setor específico, daquela empresa, daquela diretoria que está regendo aquela empresa. Então, quais são os riscos que o meu cliente está tomando? Quais são as projeções financeiras do meu cliente? Os diversos Cs. Pô, se meu cliente casar, se meu cliente divorciar, se ele perder o emprego, se ele receber uma bonificação, como é que eu consigo atuar de uma maneira estratégica nisso? Qual é o valor de oportunidade que eu posso dar para o meu cliente? Qual a escalabilidade do meu projeto dentro do mercado financeiro, prestando uma consultoria financeira, prestando uma assessoria de investimentos? Também posso trabalhar com uma gestão de crédito. Por exemplo, hoje, isso aqui é um dos principais fatores para os engenheiros serem chamados para o mercado financeiro. Por quê? Gestão de crédito, o que é? Se o Kira quer dinheiro emprestado, ele vai chegar para mim e falar assim, Tomás, seguinte, preciso de R$100 aqui, você me empresta? Aí eu vou olhar para o Kira e falar, o Kira está bem empregado, pô, ele é um baita de um profissional, qual é o risco de emprestar R$100 para ele? É mínimo, então eu vou sacar do meu bolso, entregar para ele R$100. Claro que todo empréstimo tem um custo e vou cobrar uma pequena taxa do Kira, porque é gente boa, engenheiro, que nem a gente. Mas se for um cara meio estranho, você nunca viu, será que vale a pena eu emprestar para ele R$100? Qual que é o risco que eu estou emprestando? Isso a gente está falando de pessoas. E se eu tiver uma empresa que ela precisa capitalizar 50 milhões e ela vai para o banco? O banco ele tem direito, ele tem a capacidade financeira de tomar um nabo, de um calote? Bom, gestão de crédito vai calcular exatamente o risco dessa empresa. A gente tem os investimentos, como é que eu analiso portfólios, análise de risco, volatilidade, retornos, produtos, tem um monte de coisa. E por onde começar? Pô, Thomas, quando você falou que você ia para a engenharia lá, você não tinha ideia, era só banco, exatamente. Antigamente era só banco. Só interrompendo um pouco, Tomás. Aqui nessa parte eu achei até que eu ia ter que fazer outra faculdade de economia, de finanças. Falei, cara, vai dar um trabalho. Não precisa ser isso. A nossa graduação ela já traz uma base muito sólida para resolver problemas. E hoje a gente precisa resolver problemas, trazer soluções. Então, o primeiro passo, eu não preciso de uma formação de mercado financeiro. Eu posso tirar certificações que permitem que eu trabalhe profissionalmente no mercado financeiro. Hoje as certificações de base, que a gente chama, é o CPA 1020 e o CA 360, que são certificações para você trabalhar principalmente no ramo bancário, para você ser um gerente de atendimento, para você trabalhar dentro de um banco Santander, enfim, qualquer marca bancária. Esses são os certificados mínimos que você precisa. E são super simples de serem conseguidos, né, conquistados. Depois tem a Ancor, onde eu e o Kira somos outorgados pela Ancor, né, a AI, que é agentes autônomos de investimento,
onde a gente foca principalmente na ponta comercial para atender os investidores. Depois, a gente pode ter o CEA, que é um certificado de especialização de ações de renda variável, especificamente. A gente evolui um pouco para o CFP, que é um planejador financeiro, não é só um atendente comercial, ele vai pegar e vai conseguir, de uma maneira homologada internacionalmente, planejar financeiramente a vida financeira do seu cliente. Depois a gente tem o CNPI, que são os analistas financeiros, onde eu estou tentando, já passei são 2 provas, já passei na primeira, a segunda que eu vou tentar, né? Mas espero conseguir agora no final de outubro. É para ser um analista financeiro. Não sei se vocês já viram aquela propaganda, Magazine Luiza tá evoluindo muito, vai ser fantástico, não podem ficar de fora, mas isso não é uma recomendação de compra, pessoal. Quando os influenciadores falam isso não é uma recomendação, é que eles estão falando de assuntos financeiros que eles não podem, por lei, falar. Então eles colocam essa premissa de que isso não é uma recomendação, mas no fundo a gente sabe que eles estão ali dando uma possível indicação. E aqui é legal que o buy side e o sell side são 2 oportunidades que um CNPI pode ter. Os que escrevem relatórios e vendem os relatórios são o sell side, aqueles que querem ver a bolsa movimentar. O buy side são aqueles que trabalham junto com os fundos, as gestoras, que fazem, né, o skin in the game, que a gente chama, que é eu faço a análise e realmente compro o investimento que o meu fundo está comprado. Então, a gente tem a premissa que, um buy side, quando ele fala para comprar, é porque realmente para comprar, porque ele está comprado. Depois disso, a gente tem o CFG e o CGA, que são para gestores de fundo, e são uma das certificações mais difíceis. Depois o CFA, que é, cara, você sabe tudo do mercado financeiro, você é bom, você tem muito conhecimento, e é uma das provas mais difíceis, ela é separada em 3 níveis diferentes, é internacional, cara, CFA é top. Quem sabe Hoje ano só que vem... tem 1.400 pessoas que têm a certificação aqui no Brasil. Interessante falar. Então, Pois é bem reduzido mesmo. Show. O que na prática um assessor de investimentos faz? Bom, a gente tem um contato comercial com todos os gestores, todos os ativos, as informações do mercado, a gente vê analistas, a gente vê os consultores, a gente vê câmbio, seguro, a gente vê tudo. A gente organiza isso dentro da nossa cabeça e apresenta de uma maneira simplificada para o cliente. Isso é o que um assessor faz. E cada ponta ali, cada certificado tem o seu business específico. E é que nem a engenharia. Às vezes, o que um engenheiro mecânico faz? Pô, faz isso, isso, isso. O que um civil faz? Faz isso, isso, isso. Mas na prática, de novo, a gente traz soluções para os nossos clientes. E o que o mercado, né, ele preza muito pelo profissionalismo, diferente de outras atuações. Eu passei, né, como eu falei, 6 anos na engenharia. Não sei se dei azar ou sorte, não sei, nunca vou saber, de cair numa empresa muito engessada de engenharia. E lá eu não conseguia crescer muito porque empreender dentro da empresa era muito complicado. A gente tinha muita regra, muita premissa, enfim, tinha muitas barreiras ali internas, seja por gerentes, supervisores, enfim, quem estivesse acima ou até mesmo embaixo. A gente não conseguia. A área da engenharia, no geral, é assim, né? Thomas, é muito engessado, muito antigo ainda, muito arcaico, né? Isso acho que a grande maioria vai concordar. Acho que sim. E aí, dentro do mercado financeiro, a gente conta muito com o empreendedorismo, a gente conta muito com a autonomia, a gente conta com aquela frase, seja seu próprio chefe. Não que vocês não vão trabalhar, pelo amor de Deus. Geralmente, quem são os autônomos, quem está indo empreender, mesmo na engenharia, cara, vocês vão ver que quem for empreender, esse negócio de, não, eu sou meu próprio chefe, não vou trabalhar. Putz, nada a ver. Muito pelo contrário. Vão trabalhar o dobro, o triplo, mas a grande questão é que vocês não vão dividir com ninguém. Por quê? Porque é tudo de vocês estão criando. E aqui a gente preza muito pela iniciativa e meritocracia. Vocês vão ver, junto comigo aqui, que no mercado financeiro ele tem muitas portas de entrada e muita oportunidade. E isso é o mais fantástico. E ele é meritocrático. O mercado financeiro ele vai bonificar aqueles que mais produzem. E, de novo, aqui é uma linha muito tênue, não aqueles que mais trabalham, mas os que mais produzem. Isso na engenharia como um todo também. Por quê? Porque não é só trabalhar 8, 9, 10, 12 horas por dia. É entregar, é produzir, é trazer resultado,
é trazer uma maneira mais eficiente, é trazer uma ferramenta nova, é trazer a escalabilidade do seu negócio. Isso em qualquer engenharia, tá? Aqui a gente está falando de mercado financeiro, mas se vocês seguirem essas 5 regrinhas aqui, vocês vão se destacar tanto no mercado financeiro como em qualquer outra engenharia. E um exemplo, Thomas, o que você pode trazer de exemplo de otimização, só para não também ficar ali só falando de coisas legais? Eu gosto muito de trabalhar com otimização de portfólio, é uma das minhas teses preferidas. E a otimização de portfólio é quando a gente tem, dentro da nossa basket de portfólio de ações, ativos, renda fixa, renda variável, eu vou fazer uma performance muito interessante entre todos os elementos. E aí, que eu tenho que ver e verificar e recalcular e colocar dentro do meu backtest? Tudo isso que está na tela de vocês. Então, eu tenho que falar sobre portfólio, teorias de portfólio, eu tenho que falar sobre riscos, eu tenho que falar sobre incertezas, eu tenho que falar sobre quanto custa fazer as minhas movimentações, tenho que falar de riscos, eu tenho que falar de economia micro, macro, tenho que falar de um monte de coisa. E aí a gente traz aqui um teorema que eu fiquei apaixonado, que é o teorema de Markowitz, né? Markowitz foi um cara excepcional, não tirando o mérito de todos os outros que vieram depois dele, mas ele traz a teoria dos portfólios. Olha só que legal, ele era matemático, enfim, engenheiro, na época dele não se separava muito bem, era meio que todo mundo que era bom, fazia as coisas acontecerem. E olha só que legal, o que ele trouxe? Aqui, várias linhas, né? Acho que vocês estão mais acostumados do que eu, de gráficos e tudo mais. Mas a gente tem a linha eficiente de mercado, que é isso aqui. Esse símbolo da Nike em azul aqui, reverso, uma linha branca. Pronto. Olha só que interessante. E tem essa linha verde aqui. Não vou entrar em todos os detalhes, isso aqui exige pelo menos 1 hora de aula junto com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, eu ensino isso aqui para todo mundo que queira aprender. Mas olha só que interessante que Markowitz trouxe para a gente na sua teoria moderna de portfólio. Trouxe para vocês exemplos aqui de 17 ações. Tá? Então, hoje, 17 não, algumas ações, 19 menos 2, 17, tá certo. Então, eu tenho Petrobras, eu tenho WEG, Suzano, Cirela, bom, enfim, todas as ações aqui. E nesse gráfico eu tenho, deixa eu pegar a canetinha aqui, que a gente desenvolve o raciocínio de todo mundo junto. Olha só que legal. Aqui nessa parte, eu tenho a rentabilidade. Eu não vou conseguir escrever aqui, porque eu estou com o mouse. Então, eu tenho uma rentabilidade positiva e aqui uma rentabilidade negativa. E aqui eu tenho o risco. Então, quanto mais arriscado o meu investimento por natureza, a gente tem que sempre ter um prêmio maior. Ou seja, todo mundo que se arrisca mais, a gente deveria ter o quê? Uma posição mais agressiva aqui no nosso gráfico. Mas não é isso que acontece. Olha só, todos os meus ativos estão aqui dentro. E Markowitz, ele traz e calcula essa linha azul aqui. O que é essa linha azul? É a eficiência máxima da minha carteira de acordo com a pulverização e diversificação de todos os ativos. Ou seja, aqui eu trago algumas coisas particulares. O ponto mais à esquerda aqui, ele vai trazer, de acordo com o meu portfólio, o menor risco possível dentro da minha carteira e o máximo retorno desse ponto. Olha só que interessante. Eu não tenho nenhum ativo que é menos volátil do que 20%. Mas, se eu colocar aqui e calcular através de Markowitz, que é uma série de cálculos que a gente tem que fazer como engenheiro, ele vai trazer uma composição. Se eu tiver Elet6, Usiminas, Suzano, Engie, Vale, nessas devidas proporções, os ativos, por serem correlacionados ou descorrelacionados, que a gente vai ver mais para frente, ele vai minimizar o risco da minha carteira e trazer um retorno saudável. Olha só que legal. Se eu pegar esse ponto aqui, Markowitz, ele diz que nesse ponto específico eu vou ter um risco de 30% e um retorno de menos 30%. Tá, mas o que isso quer dizer? Deixa eu apagar aqui. Bom, ele está me dizendo que meu risco é 30 e meu retorno é menos 30. Mas, se eu seguir na mesma linha de risco aqui e pegar nesse ponto máximo da curva, com o mesmo risco de 30%, eu consigo um retorno médio através da diversificação dessas 3 empresas dentro desse portfólio que eu estou selecionando, trazer um retorno médio de 70% no meu período verificado.
E se eu pegasse, né, a ponta máxima do meu gráfico? Pô, eu estou exposto numa empresa única. Ah, então vou pegar só essa empresa. Não é assim que funciona, porque a gente sabe dentro da engenharia que quanto mais a gente diversifica, melhores são os nossos resultados. Então, como é que eu posso pegar esses gráficos e atualizar eles com uma outra percepção? Eu vou trabalhar com uma otimização de carteiras. O que acontece com isso? Eu vou estudar também as correlações de uma empresa. Correlação positiva é tudo aquilo que, se forem na mesma direção, tem uma correlação positiva. Por exemplo, se eu pegar setores de energia elétrica, 3 empresas do mesmo setor, pô, provavelmente, se uma subir, é porque o setor de energia elétrica está subindo. E aí eu tenho uma correlação positiva. Se uma cair, provavelmente é que o setor vai degringolar, e aí a gente vai ver que todas vão cair. Correlação neutra é que não tem nenhuma correlação. 2 empresas podem seguir para o mesmo caminho, as duas estão evoluindo positivamente. Uma pode cair enquanto a outra está subindo, uma pode subir enquanto a outra está caindo. E a correlação negativa é o oposto. Enquanto uma cai, outra sobe. Isso é uma regra. Ou se uma sobe, a outra cai. Isso também é uma regra. Olha só que interessante. Se eu pegar uma correlação positiva, ou seja, tem a mesma direção de força, a gente vai trabalhar um pouco com vetores e intensidade e vários cálculos da engenharia. Se eu tiver o ativo A na minha carteira, deixa eu pegar aqui o laser para vocês me acompanhar. Se eu tiver o ativo A, que é o azul, e o ativo B, uma composição 50-50, ou seja, 50% do ativo A, 50% do ativo B, eu vou ter uma linha média entre os dois componentes. E minha carteira vai apresentar a volatilidade média dessa combinação e também um resultado médio. Se eu tiver uma correlação zero, olha só que legal o gráfico começa a ficar. A variação da linha verde é bem agressiva. A da azul também, mas a azul começa a render mais aqui no final e a verde render menos. Mas a minha linha branca, que é a composição desse portfólio, 50-50, ela vem oscilando bem, mas acaba melhor que o verde, um pouquinho menor que o azul. Mas o mais interessante é quando a gente, através dos cálculos, a gente encontra uma correlação negativa. Por quê? É de esperar que as empresas elas evoluam positivamente. E aqui eu consigo, através de estatística, cálculos e premissas, tirar todos os ruídos de variação. Isso aqui acontece na prática. Tá? Isso aqui eu já vi acontecer, isso aqui é lindo de se ver. Olha a rentabilidade do meu portfólio, uma combinação 50-50. É maior que se eu tivesse apenas um ou outro ativo. E olha a variação. Variação é o quanto as linhas se movimentam para cima e para baixo. Minha linha branca aqui, ela é quase reta. É fantástico. Quando a gente vai trabalhar com engenharia, números e cálculos, entregar isso aqui para o cliente é fantástico. E como você tem que ser um engenheiro? O que você tem que fazer para ser um engenheiro financeiro? Bom, a primeira coisa é botar a mão na massa, né? Praticar, que nem eu fiz, eu fui lá, quebrei a cara, fiz cálculo, fiz ferramenta, fiz programação. Hoje não sou outorgado engenheiro financeiro, mas acredito que o que eu faço no dia a dia é o que o engenheiro financeiro faz. Mas, se vocês quiserem um curso para acelerar o processo e vocês também terem uma base de estudos acadêmicos para seguir, a FGV ela oferece um curso de engenharia financeira, um MBA, focado em engenharia financeira, que você vai partir e estudar tudo isso. É um curso de 400 e poucas horas, enfim, é uma pós-graduação bem robusta. A FGV, cara, é fantástico o centro de ensino deles, muito interessante, e aqui tem tudo para vocês serem bons engenheiros financeiros. E vale a pena? Pô, vou falar que é um trabalho muito tranquilo. É um trabalho que demanda muito da gente, tá? Isso, como tem muita oportunidade, todos os lugares aceitam, querem engenheiros, assim, tem demanda para todo lado. No meu dia a dia, cara, é incrível, assim, porque a gente está com uma premissa, a gente está com uma ideia, e aí na sequência surge mais uma teoria que você tem que colocar, surge mais um cliente, uma demanda específica, é bem, assim, movimentado o dia a dia. E as remunerações, né? Cara, se é cansativo, tem que valer a pena. Hoje, CPA 10, 20, que são os mais básicos, eles estão ali na faixa de até R$3.000. A Ancor não tem limite de remuneração, o Kira pode entrar mais no detalhe depois na parte das dúvidas. Mas, assim, não tem recorrência. Não é sem limite para cima, não, viu? Mais difícil que isso. A gente é remunerado pelo banco, pelo BTG.
a gente tem que trabalhar todo mês os clientes, a gente tem que captar dinheiro todos os meses dos clientes. Geralmente não é um contrato, a gente é autônomo. E aí, se você tirar um CEA, por exemplo, uma especialização, você pode ter uma possível promoção que vai acelerar seu salário em R$20. Um CFP contratado já ganha entre 5 e 10 mil, isso a gente está falando de CLT, com benefício, uma porrada de coisas. CNPI, cara, de 10 a 20 mil tranquilo no mercado. Claro, pô, sou júnior, sênior, o que você faz, que valor você entrega para a empresa que você está fazendo parte, você consegue pegar esse salário, sem considerar bonificação, cara, é interessante. CFG, CGA para ser gestores, no mínimo ali você vai começar com 10 mil, só que você precisa ter 3 anos de mercado para tirar essas certificações. CFA, que é o top do top do top das certificações, você vai tirar ali no mínimo 15 mil. E aí, só alguns números para a gente terminar aqui, para vocês entenderem a potência das oportunidades hoje no mercado financeiro. População brasileira, peguei esses dados hoje, tá? Estão super atualizados. 212 milhões de brasileiros hoje. Somente quase 4 milhões investem na Bolsa de Valores. Ou seja, cara, imagina se em 2, 5, 10 anos, metade dos brasileiros comecem a investir. Cara, é um crescimento de 25 vezes o poder que a gente tem para entregar soluções. Hoje, CPA 10, 20 tem cerca de 400 mil certificações ativas hoje no mercado, né? CPA 10, 440 mil, CPA 20, 170 mil. CEA, 14 mil. Hoje a gente tem 14 mil assessores credenciados pela Ancor. A gente tem somente 6.500 CFPs. CNPI, 1.100. CGA, 4.400. E CFA, 1.200 aqui no Brasil. Ou seja, cara, é uma parcela muito ínfima de profissionais qualificados e otorgados para trabalhar no mercado financeiro perante uma multidão de pessoas que precisam do nosso auxílio. Então, assim, hoje piscou, cara, oportunidade apareceu na nossa frente. Como é que a gente pode começar? Cara, recomendo para vocês estudar através de blogs, análises, relatórios, ler. Tem que ler. As ferramentas, tem que saber operar um home broker, os aplicativos de financeiros, as plataformas, conhecimento avançado em Excel e Python. Isso é imprescindível. E os profissionais, né? Ver as casas de análise, ver os gestores, ver os consultores, falar com assessores de investimento, participar dessas palestras aqui da Semana de Engenharia. E as oportunidades? Antigamente, 10 anos atrás, somente os big players que a gente chama. Hoje, tem uma infinidade de bancos, fintechs, casas de pesquisa, as research, né? A Suno Invest, ou sei lá, Eleven, Empíricos. Tem uma porrada de casa de research que precisa de profissionais bem qualificados. Casa de dados, a Status Invest, a TradingView, a TradingMap, enfim, diversas casas. As Assets, que são as gestoras de recursos, e as Wealths, que cuidam do patrimônio completo do cliente. Além disso, né, uma das nossas ferramentas que a gente trabalhou no Mundo Invest, a empresa que eu faço toda a parte estratégica, a gente fez um comparador de ações com dados internamente nossos. Olha só que legal. Hoje a gente tem lá na nossa ferramenta um comparador, e aqui eu estou comparando o setor de mineração, Vales e Minas e Gerdau. Olha só, eu tenho precificação aqui, eu tenho algumas ferramentas, o que é justo, o que não é justo, precificar, quantificar. A gente está numa versão beta para todo mundo utilizar de uma maneira mais simples, menos complexa, mas dentro da nossa plataforma eu tenho acesso a todas as variáveis. Fui eu que calculei tudo, fui eu que desenvolvi junto com meus programadores. Então, eu já trago um ranking aqui, por exemplo, para você saber, dentro da nossa ferramenta, o que é mais interessante. Não que isso seja, de novo, uma recomendação que ainda não posso, mas aqui a gente já traz uma quantificação numérica dos processos matemáticos que estão por trás dos demonstrativos financeiros das empresas. Além disso, isso aqui é engenharia por trás dessa ferramenta. Só para vocês entenderem o que o engenheiro faz, o que eu faço no meu dia a dia. Eu faço esses mapas mentais. Então, eu pego um problema super complexo, que é desenvolver uma ferramenta, um comparador de ações que parece simples, mas não é, e digo para vocês que é muito complicado. Eu pego, elimino tudo que é ruído, monto um mapa mental, testo minhas premissas, faço um mínimo, um projeto mínimo, valido ele, revalido ele e passo para uma implementação até chegar na nossa ferramenta final. Isso aqui é um pequeno dia a dia, né? Um pequeno passo do meu dia que eu faço dentro do Mundo Invest, dentro da nossa casa,
de educação financeira. E, por fim, aí, queria abrir para vocês algumas dúvidas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não estou aqui para falar sobre Cielo, sobre Oi, não posso falar se eu estou comprado em uma das duas, mas deixo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, estou 100% à disposição. E antes de mais nada, já queria deixar aqui o nosso contato, tanto o meu quanto do Pedro. Se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão ser direcionados para o próprio WhatsApp do Pedro, o WhatsApp pessoal dele, para vocês trocarem ideia. Se vocês quiserem trocar ideia sobre engenharia, sobre mercado financeiro, pede meu contato lá para o Pedro, que ele vai passar. E, bom, enfim, muito obrigado. Esse aqui é o Thomas Velhinho. Depois de 1 ano de mercado financeiro, já está começando a aparecer cabelos brancos, mas vale a pena. É muito legal essa oportunidade e deixo aqui aberto para todos o meu obrigado pelo convite, Pedro, professor Guido, e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fico 100% à disposição. Obrigado, Thomas. Obrigado, Pedro. Agradeço muito a participação de vocês aqui na nossa 23ª CEAL. E agora fica aberto aí, pessoal. Vamos lá, vamos participar, tirem as suas dúvidas. A gente agradece aí esses conceitos que foram passados para a gente, essas oportunidades, né? Assim como o Pedro falou, que eu sempre falei que a engenharia civil não é só amassar barro, né? Que tem também aí toda essa parte de que o mercado financeiro é uma grande possibilidade para nós engenheiros, não só engenheiros civis, mas para nós engenheiros, né? Porque antes de sermos engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, nós somos engenheiros. Então, esse que é o grande valor da engenharia, né? O mercado financeiro ama quem resolve problema, professor. Nada melhor do que um engenheiro. Exatamente. E tem problema aqui também, viu? Bastante. Ou se tem problema. Com certeza, né? E não só problemas, mas oportunidades. Eu tenho que saber observar e pegar uma oportunidade, né? Então, isso faz parte, tem tudo a ver com a engenharia. Então, gostaria muito de agradecer, fiquei bastante entusiasmado, gostei bastante, muito obrigado, né? Então, tudo aquilo que eu também sempre falo para o pessoal, que é engenharia, qualquer área, você pode trabalhar em várias áreas, inclusive no mercado financeiro. Eu fico feliz de ver, né, o Pedro aí agora atuando nessa nova vertente, está provando aqui para a gente que isso é possível, né? Aí temos uma pergunta aqui, né, do Alisson: quais empresas temos hoje no Brasil como referência para trabalhar como engenheiro de finanças? Deixa eu ver aqui. Posso como responder, engenheiro professor? financeiro. Pode falar, fique à vontade. Fantástico. É legal ressaltar que hoje o mercado ele não otorga títulos acadêmicos, né? Assim como na engenharia, muitos de vocês, foi uma dificuldade que eu tive, assim que se formam engenheiros, dificilmente vão conseguir empresas que te contratem por ser um engenheiro e vão te pagar e contratar como um engenheiro qualificado. Vão contratar como analista, vão contratar com outras coisas, com outros nomes. No mercado financeiro, a gente também não consegue muito, através dos nossos certificados, conseguir uma contratação específica. Mas a gente consegue abrir muita porta. Falar que você é engenheiro, falar que você tem uma graduação tal, falar que você tem uma pós-graduação tal, abre-se portas. E aí, com uma porta aberta, é você agora que vai tocar o barco. Não é mais a sua instituição que te abriu a porta que vai te carregar para sempre. Tanto que eu brinco com todos os engenheiros que são parceiros meus, que não é a faculdade que forma o caráter do aluno. É o aluno que se forma dentro da faculdade. Eu tive bons colegas profissionais engenheiros que eu confio projetos na mão deles, que eles se formaram na Unisquina. Mas a cabeça deles é fantástica. Eles só não tiveram a oportunidade de prestar boas faculdades de engenharia. Assim como eu tenho amigos que fizeram a mesma faculdade que eu não tenho coragem de entregar uma conta matemática para eles resolverem. Então, não se prendam muito a certificações. Se prendam à entrega de valor no dia a dia de trabalho de vocês. E aí eu falo, não é só engenharia financeira, é em qualquer engenharia. Dentro da engenharia mecânica que eu trabalhava, eu entregava muito valor no meu dia a dia. Tanto que eu tive uma carreira ali bem rápida e bem exponencial. Quando eu vim para o mercado financeiro,
eu entreguei muito valor na minha empresa. Não é à toa que eu comecei como trainee ano passado, isso é verdade, eu comecei trainee ano passado, e hoje eu sou responsável da marca Mundo Invest, um dos responsáveis da marca Mundo Invest, porque a gente está atuando sempre mão na massa em entrega de resultados. Tem uma outra pergunta aqui, Tomás, que é o seguinte: quanto tempo, em média, leva para você obter as certificações? A gente já ouviu, você acabou de explicar que não é só fazer a certificação, né, ter a certificação que está tudo certo, assim como a gente fala que não é só você fazer uma faculdade de engenharia que você já está... tudo vai depender do quanto você conseguir realmente entregar, ou quanto você vai conseguir resolver de problema, quantas Exato. soluções você vai apresentar, né? Exatamente, Mas exatamente. a pergunta foi feita para a gente ver aqui, ter uma ideia de qual é o tempo, em média, que você precisaria investir para ter as certificações. Legal, eu vou contar a minha experiência. Eu tirei só a Ancor, estou tirando CNPq agora. As mais básicas, acho que em torno de, se você parar para estudar mesmo, 15, 30 dias você consegue passar. Uma Ancor, para quem tem facilidade de mercado financeiro, é uma certificação que bem leve, estudando assim, pouquinho por dia, no máximo 2 meses você passa. Eu tirei minha Ancor em 2 semanas. Comecei a estudar, comprei um curso na internet, estudei, marquei minha prova depois de 15 dias estudando, passei na prova de primeira. Mas são Falando do casos e meu casos. caso aqui, foi um pouquinho mais, em torno de 45 dias. Então, acho que varia um pouco. Acho que entre 2 semanas a 2 meses no máximo, acho que não é mais do que o suficiente. E bem tranquilo, e dá para fazer trabalhando junto, né? Hoje, até mesmo na IWZ Capital, o escritório de assessoria que a gente trabalha, nosso programa de trainees, durante o dia, os trainees, eles fazem o trabalho deles e a gente dá todas as condições para eles estudarem, e a gente tem um target ali que entre 1 e 2 meses eles estão certificados. Então, é muito tranquilo, é muito fácil de você tirar algumas certificações. Agora, as mais avançadas, por exemplo, o CNPI, eu comecei a estudar em junho, tirei minha primeira parte, minha primeira etapa, estudando quase todos os dias, em primeira semana de setembro, e agora estou indo para a segunda prova no final de outubro, começo de novembro. E eu quero tirar a terceira certificação, né, do CNPI pleno, que é a top dos CNPIs, deve ficar lá para dezembro. Então, estamos falando de 6 meses, e aí sim com um estudo muito, muito pesado. Para CGA e CFA, que são as outras 2 certificações, aí sim mais dedicação, daria ali mais ou menos um target de 1 ano de estudos entre todas as nuances que você precisa saber, trabalhando, tá? Eu não parei de trabalhar nesses últimos meses para tirar uma certificação. Eu continuei trabalhando dia a dia, minha jornada de trabalho é extensa, chego de noite, chego de manhã, estudo, estou sempre lendo, sempre revendo as coisas. Então, Thomas, mais ou só menos. um adendo aqui também, interessante falar, por exemplo, o CFP, né, o planejador financeiro, tem um tempo mínimo que você precisa estar trabalhando, supervisionado por uma empresa do mercado financeiro. Então, vamos supor, posso tirar a Ancor em 2 meses e depois já tirar um CFP? Não. Você precisa primeiro trabalhar, ter 2 anos ali supervisionado no mercado financeiro, num trabalho, durante 2 anos, para você poder fazer e estar apto a fazer a prova, tá bom? CFA, acho que é um pouco de mais de tempo, 3 anos, se não me engano. Isso mesmo. Aí cada um tem suas nuances, se vocês quiserem, joga no Google ou me chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia, cada um tem a sua agência reguladora, que tem todas as premissas, realmente, de que cada certificação dá e outorga você trabalhar. Por exemplo, um assessor financeiro, ele não pode recomendar ativos, ele pode informar aos seus investidores o que está acontecendo no mercado, mas ele nunca pode tomar uma decisão. O Pedro, por exemplo, vamos supor que ele é meu assessor. Ele nunca vai falar assim, Thomas, estou comprando e vendendo suas ações aqui da sua carteira. Ele não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é um gestor financeiro, onde o Pedro, né, nesse caso, seria meu gestor. Eu deposito uma quantia financeira, eu aporto na empresa dele, na asset dele, e aí ele faz a gestão do meu recurso. Mas para isso ele precisa de uma classificação assim, que é o CGA, muito mais extensa, tem muito mais responsabilidade, existem outras premissas que tem que tomar cuidado. Enfim, cada certificação tem o seu nível de atuação também, suas responsabilidades e também seus méritos e honras. Exato. O Thomas, o Gabriel, eu tenho uma dúvida, professor, mas só para a gente não perder um
chave aqui também. O Thomas colocou ali sobre a remuneração do agente autônomo de investimentos, que é o meu caso, ele foi para comentar depois. Por que ele colocou que ele não tem um piso, não tem um teto também? Porque realmente é dessa forma. A receita do assessor de investimentos, ele é por meio dos produtos financeiros que é alocado. Então, realmente, cara, por que chamou minha atenção? Eu trabalhei 4 anos ali na construção civil, era fichado, tá? Tinha uma carteira assinada. Independente do quanto tempo que eu ia colocar nisso de energia, eu ia receber o meu salário ali mensal, e pronto. O que chamou minha atenção foi exatamente não ter nem esse piso, esse teto. É totalmente meritocrático nessa parte. Então, tanto que eu produzi, o tanto que eu exercer de tempo e energia nessa profissão, é o tanto que ele vai me remunerar. Então, para mim, isso foi essencial na parte de virar a chave também. Sempre acreditei muito em mim, via também, como o Thomas falou, o mercado da engenharia como um todo muito engessado, e ter essa parte de ter totalmente o tanto que eu exercer de tempo eu vou receber em troca, isso para mim é o ponto-chave dentro da profissão. Então, realmente, não tem teto. Ou eu posso ganhar hoje R$ 1.000, como eu posso ganhar, e já tem casos de mais de R$ 1 milhão, a agente autônomo de investimentos já tirou dentro aqui do banco com o BTG Pactual. Realmente, não estou jogando para cima, é R$ 1 milhão mesmo. Mês, tá? Mês. Tô falando de Mas é ano, importante não. falar, não é ano, é mês. Em uma Mês. É operação. difícil. É Muito difícil. difícil, muito difícil. Não é do dia para noite. Tem que ter tem que ter o dom, tá? Aqui a gente está falando de oportunidades. Eu posso ser um engenheiro que vai revolucionar a parte automobilística, a parte elétrica e ganhar muito dinheiro. Essas pessoas são milionárias. A média, vai ganhar ali na engenharia ao longo da carreira 10, 15 mil. O mercado financeiro, ele acelera muito esse processo, tá? Financeiro. Isso é fato. Por quê? Porque tem muita oportunidade, tem muito... Acho que é oportunidade o nome, mas tem que entregar, tem que trabalhar, tem que botar a mão na massa. Na engenharia é a mesma coisa. Se você quiser empreender, eu tenho certeza que consegue faturar a sua empresa ali muito dinheiro. Mas é um pouco mais arcaico, a gente vai falar com produtos e tudo mais. Mas é fantástico. Vamos tirar a dúvida do Gabriel aqui? Sabe-se que temos maneiras distintas de análise como fundamentalista e técnica. Pelo pouco que conheço, são análises que possuem premissas distintas. Qual vocês adotam, apesar de já ter apresentado o gráfico de Kendall? Depende do perfil do cliente. Vamos separar em 2 coisas. Só para deixar claro, o Kira, que atua mais na parte de assessoria de investimentos, ele vai olhar alguns números e vai juntar esses números e informar para o cliente de uma maneira mais palatável para eles. Eu estudo mais a parte fundamentalista, então eu vou pegar o descritivo da empresa, os números, os valores macroeconômicos, vou trabalhar isso dentro das ferramentas que eu tenho e vou entender se a empresa está saudável, se ela não está saudável, se ela tem alguma coisa estranha contabilmente falando, de governança corporativa dela. E aí, uma análise, a fundamentalista, não exclui a análise técnica. A análise técnica, ela é pontual e ela é através do histórico grafista do preço da ação. Na análise fundamentalista, a gente vai ver o valor intrínseco da empresa. E o que pode acontecer? Através dos fundamentos da empresa. A empresa está tendo mais lucro com a mesma receita, quer dizer que ela está otimizando seus processos internos. Ela está com uma administração muito positiva, ela está com um bom gerenciamento de estoque, uma boa oportunidade de vendas, acoplou mais uma planta fabril para aumentar a produção. Isso quer dizer que a empresa está crescendo. E aí eu posso acoplar a análise técnica e falar, mas o mercado não está precificando ela por quanto ela vale. O mercado até está fazendo uma movimentação diferente. O mercado está caindo, essa empresa está caindo, né? O preço da ação está caindo. Então, eu posso acoplar uma análise fundamentalista que é positiva e esperar, dentro da análise técnica, um ponto otimizado de entrada. E aí eu faço a mescla das 2 teorias para identificar. Não e nunca vamos achar o melhor ponto de entrada, mas a gente consegue ver e analisar que talvez, se a gente entrar um pouquinho depois, talvez faça mais sentido, porque o mercado está reagindo de uma maneira ou de outra. E a gente vai balancear tudo junto através dos nossos problemas complexos, tirando a parte que não importa,
trabalhando nos clusters para chegar nas teorias e realmente nas correlações mais interessantes, tanto para os clientes, especificamente na parte do Kira, ou até mesmo para os investidores que estão dentro de assets, de fundos de investimento. E a gente trabalha um pouco mais na questão de CGAs, né, e gestores de fundos e recursos de terceiros. Espero tenha resolvido aí, Gabriel. Se você ficou com qualquer outra dúvida, depois me chama aí que a gente explica com detalhe. Eu não sei se é o caso, não sei como é que a gente está de tempo, professor, mas é um assunto que às vezes pode criar uma confusão. A gente não investe só em ações, a gente mostrou uma grande parte aqui, a gente apresentou algumas ações, como o Thomas falou, mas ações é só uma pequena parte ali, né, que a gente está falando de renda variável. É apenas um produto financeiro dentro de renda variável. Dentro de renda variável, a gente tem fundos imobiliários, que algumas pessoas aí já vão se familiarizar com o assunto também, mas a gente tem um grande leque de oportunidades dentro do mercado no geral. Então, a gente tem, falando de renda fixa, a gente tem ali um CDB, CDI, LCI, LCA, CRIs e CRAs, a gente tem os COIs, tem as operações estruturadas. Então, assim, ações é uma parte só do que a gente está falando aqui, a gente usa como alguns exemplos, tá? Mas aí tem um mundo ali atrás de ações. É que ações é um assunto, acho que, quando fala de investimentos, a gente liga mais à bolsa de valores, né? Então, essa é só uma pequena parte de dentro do que a gente faz aqui, do que a gente estuda e trabalha. Show de bola. Pessoal, vamos aproveitar e temos mais algumas perguntas? Eu tenho uma pergunta. Fique à vontade. Em relação à análise de dados, à análise de mercado. Tirando o curso que você passou da FGV, você tem mais um livro ou algum curso que pode indicar para a gente? Tenho, deixa eu ver se está até aqui, peraí. Não está comigo. Eu vou fazer o seguinte, professor, depois, pega o contato do Pedro, eu vou te passar os meus livros. Tem algumas partes que são metódicas de livro. Eu aprendi muito, parece idiota que eu vou falar, mas eu aprendi muito no YouTube. Mas não somente eu também, Thomas, bastante. Coisas brasileiras. Mas se vocês forem procurar dados, por exemplo, no mercado norte-americano, quem tiver facilidade com a língua inglesa, assim, o conteúdo, ele tá de graça na internet. De verdade. Os livros, os artigos, muitas pessoas falando, explicando. Outro dia eu fiz um curso completo de Python, por exemplo, de programação, no YouTube. Cara, e eu vejo cursos, 5 mil, 10 mil, 12 mil, aprenda tudo. Aí, às vezes, você faz esse curso de 5 mil e não aprende nada, sabe? Se alguém quiser, pega o contato do Pedro, manda mensagem, eu quero mais material sobre o mercado financeiro. Eu passo a minha lista de livros, eu passo os conteúdos que eu mais acesso, eu passo os cursos que eu indico e eu passo também algumas videoaulas de mercado financeiro. Para vocês terem uma ideia o quão aberto as oportunidades dentro da internet, outro dia eu cursei algumas aulas do MIT, do instituto, né, desculpa, não posso falar, mais genial da face da Terra. E eu fiz uma matéria de análise financeira com matemática aplicada e avançada. Eu não entendi muita coisa, sendo bem sincero, eu boiei a maior parte da aula. Operacional, mas a teoria por trás, o conceito, como ele pensou naquela solução, às vezes a gente pega uma frase de uma aula, uma frase da outra aula e vem com uma experiência de graduação que a gente tem hoje no Brasil e a gente consegue criar uma teoria, uma ideia, botar a mão na massa e triturar dados e fazer tudo o que a gente precisa fazer. Uma coisa importante que você falou, Thomas, é a questão do conceito, né? De repente, você vê que você não se preocupou muito com os números, não entendeu muito as contas, mas você conseguiu entender o conceito da coisa. E Perfeito. Isso é o mais importante, que é o que a gente fala. Não se preocupem só com as contas, se preocupem em entender o conceito e juntar isso para resolver problemas. Falando aqui no... Estão me escutando aqui ou não? Sim. Tá. Falando aqui do meu caso, eu, na verdade, não comecei a estudar sobre mercado financeiro para trabalhar no mercado financeiro.
eu comecei a estudar mercado financeiro para investir para mim mesmo. Então, acho que o começo, assim, a virada de chave para todo mundo mesmo é a educação financeira. Eu acho que você procurar conteúdo sobre educação financeira que já vai começar a abrir muita porta. Foi o meu caso. Eu comecei ali a pesquisar vídeos, livros. Você coloca ali no Amazon, por exemplo, eu vou estar dar uma indicação para compra de livros. Coloca ali mercado financeiro, tem muito livro para você comprar ali barato, que você vai ler ali eu gosto de ler bastante, particularmente, mas em torno ali de 2 semanas, 3 semanas, um mês, você vai pegar alguns livros e você vai ter que começar a ter essa educação financeira e as outras portas, né, outros e-books aí que a gente fala, outros vídeos, outros meios de você estudar sobre o mercado financeiro também vão acabar surgindo. Mas o grande ponto é a educação financeira. Começar pela educação financeira, poupar mesmo um pouquinho, não gastar mais, não fazer dívida, que hoje a grande dificuldade do brasileiro é isso mesmo. Essa virada de chave da educação financeira vai abrir muitas portas e vai abrir muito conteúdo para vocês também. Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos abertos. Perguntou o Ari, eu não consegui ver o nome, Arildo. Boa noite, gostaria de saber mais sobre livros, vídeos e cursos sobre o assunto. Pode entrar em contato comigo, como o Thomas falou, a gente manda bastante assunto. Ô, Thomas, acho que a gente pode mencionar aqui também as redes sociais, né? O Mundo Invest, a gente posta bastante assunto sobre mercado financeiro. Todos os dias a gente posta alguma coisa. Depois a gente passa alguns perfis também, acho que é bem interessante a gente passar perfil do Instagram, acho que está mais acessível, canais no YouTube também, a gente vê alguns. Pode entrar em contato comigo aí por meio do WhatsApp, que a gente vai enviando para vocês e depois coloco o contato do Thomas também para ele falar direto com vocês. Perfeito. Agradecer o Thiago, que elogiou. Obrigado, Thiago. Comentou ali, a gente deixou passar. Muito obrigado. Beleza. Bom, acho que nos resta agora agradecer muito a presença de vocês, né, mais uma vez. Se não temos mais nenhuma pergunta, então vamos aos agradecimentos e ao encerramento do nosso evento, essa nossa palestra. Agradecemos a presença do Thomas e do Pedro, né? Dos nossos alunos aqui presentes, chegamos aqui a 98 alunos, olha que bacana, Legal. 98 participantes aqui na palestra, um número bastante expressivo, né? Ex-alunos e visitantes que estão prestigiando o evento. Não percam as demais atividades que estão acontecendo na 23ª CEAL, ainda teremos mais palestras aí amanhã, né? E os certificados estarão disponíveis na página do evento nas próximas semanas para vocês retirarem. Pessoal que precisa fazer relatório de atividades complementares, olha aí, ó. Só aqui do curso de Engenharia Civil tivemos 6, vamos ter 6, já tivemos 4 palestras, 2 ontem, 2 hoje, teremos mais 2 amanhã, né? Então já tem aí um percentualzinho bom para colocar lá. Fora o conhecimento agregado que a gente tem, e agradece muito aí a dedicação e a apresentação de vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação. Professor Anderson, para o seu encerramento. Então, eu também gostaria de agradecer, achei excelente a apresentação. O quórum foi muito bom, né? Bastante alunos aí, vamos ver se desperta o empreendedorismo nesses novos engenheiros no mercado de trabalho. Da minha parte, muito obrigado, gente, e até a próxima. Pode parar de gravar, então, professor.